Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui, ensinando e aprendendo matemática com você. Você tem aprendido bastante coisas? Eu também. E sempre nós temos na aula um objetivo. O que nós vamos alcançar na aula de hoje com tantas coisas para a gente nos distrair e aprender, muitas vezes brincando. Qual seria o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos conferir na tela? Perceber que medir é comparar duas grandezas do mesmo tipo. Medir e comparar comprimentos usando unidades de medida não padronizada, expressando o resultado da medição. Então, nós vamos trabalhar com medidas. E para a gente trabalhar com medidas, nós precisamos saber alguma coisa para nós compararmos aí nas nossas medidas. E para isso, a professora trouxe uma história. E essa história vai nos ajudar a perceber algumas medidas aí. Vamos acompanhar aqui na bancada a nossa história. Primeiro, olha na tela qual seria o título dessa nossa história. Vamos ver lá? Era uma vez o Campo dos Gigantes. É uma adaptação da história de Ana Terra e Rosana Pamplona. E essa história vai acontecer aqui na bancada do TV Educativo. Vamos acompanhar? Acontece que há muito tempo atrás existia lá na Turquia um lugar, um grande lago, que era chamado Campo de Gigantes. Campo dos Gigantes, e era um lago, isso realmente trazia muita curiosidade para as pessoas. Aí, um contador de história ajudou a esclarecer o que acontecia neste lugar. Acontecia que um camponês que vivia lá na Turquia tinha um pequeno pedaço de terra aonde ele tirava o sustento da sua família. Mas perto dali era onde tinha aquele grande campo imenso, enorme, que muitas vezes nós não conseguíamos nem enxergar o final deste campo. E neste campo, esse camponês queria plantar, pensou assim, se não é usado, eu posso fazer uma plantação e ali eu vou ter muito, mas muito milho. Aí ele atravessou a cerca do grande campo. Chegando lá, o camponês pensou, imagine uma plantação neste grande campo, quanto eu iria colher. E ele foi, na primeira tentativa, limpar aquele terreno. Apesar de dizerem que era mal assombrado e perigoso, ele resolveu encarar. E quando ele pegava a primeira pedra do campo, que será que aconteceu? Eis que apareceu um gigante, enorme, imenso. E este gigante, com uma voz grossa, dizia assim: o que você está fazendo aí? O camponês, com muito medo, disse: eu estou limpando este campo. E o gigante disse assim: então eu vou ajudar você. Em uma hora aquele campo estava todo limpo, sem nenhuma pedra. Aí o camponês foi para sua casa, pensou e voltou novamente no dia seguinte naquele campo. Aí ele pensou, com uma pá, vou arar todo este campo para mim fazer a plantação. Quando ele colocou a pá na terra, eis que apareceram, agora não mais um, mas eram 5 gigantes. Claro que ele estava medroso. E os gigantes, com uma voz bem forte, diziam assim: o que você está fazendo aí?
E o camponês disse assim: eu estou arando a terra. E os gigantes disseram: então, nós vamos ajudar você. O camponês, em pouco tempo, estava com todo aquele campo arado. E no dia seguinte, o que aconteceu? Ele trouxe as sementes de milho. E ele começou a lançar as suas sementes naquele campo, quando de repente apareceram novamente. Só que agora não era mais 1 nem 5, eram 10 gigantes. E ele já não tinha mais medo. E os gigantes, claro, que perguntaram: o que você está fazendo aí? E ele respondeu: eu estou plantando milhos. E os gigantes responderam: então, nós vamos ajudar você. E aquele campo ficou tão lindo, ele estava todo plantado em pouco tempo. E aí o camponês cuidou daquela plantação. E quando estava próximo da colheita, ele precisava ir até a cidade para buscar sacos. E esses sacos eram para ele colocar os milhos. Ele já pensava que ele iria ficar rico com todo aquele milho. Aí ele chamou seu filho mais novo e pediu para ele: você vai cuidar do campo, mas não entra lá porque é perigoso, enquanto eu vou na cidade buscar os sacos. E não mexa na plantação. Mas o menino, curioso, claro, como todo jovem curioso. Aí o que aconteceu? Ele entrou no campo e ele pegou uma espiga de milho porque ele estava com fome. E quando ele foi comer o primeiro grãozinho de milho daquela espiga tão saborosa, o que aconteceu? Apareceram os gigantes, só que agora eram 100 gigantes. E ele, assustado, porque não tinha visto nada ainda, e os gigantes, claro, perguntaram: o que você está fazendo aí? E o menino, com medo, respondeu: eu estou comendo milho. E os gigantes responderam: então, nós vamos ajudar você. E aí, em pouco tempo, todo aquele milharal tinha se acabado. Quando o camponês voltou, o que tinha acontecido? Não tinha mais milho. Ele começou a chorar. E quando ele estava chorando no campo, chegou novamente quem? O gigante. E o gigante perguntou, só que agora não eram mais nem 1, nem 5, nem 10, nem 100, eram 1000 gigantes. E eles disseram: o que você está fazendo aí? E o camponês disse: chorando, eu estou chorando. E os gigantes disseram: então, nós vamos ajudar você. E os gigantes começaram a chorar. E vocês imaginem o que aconteceu naquele campo com 1000 gigantes chorando. Ele se transformou num grande lago. E agora eu pergunto para você que está aí na sua casa: o que você está fazendo aí? Tenho certeza que você está estudando e está participando da aula de matemática com a professora Luzia. Lembram-se que a gente disse que ia tratar durante esta aula? Medidas, comparação? E a história trouxe alguma coisa para nós nesse sentido? Você já percebeu? Quando eu olho para o gigante, para o menino e para o camponês, eu percebo o que nos três? Vejam lá. Quando eu olho para os 3 personagens da nossa história, nós vamos notar que o gigante, ele é imenso, perto do camponês e perto do filho do camponês. Então, o gigante, ele é maior. O camponês é menor,
mas o filho em relação ao camponês ainda é menor. Então aqui nós temos uma comparação na altura, no tamanho dos personagens da nossa história. Vocês viram como nós já começamos a perceber características de comparação nas nossas medidas? E aí nós vamos percebendo outras coisas que nós podemos comparar. Quando dizia a história que o gigante era gigantesco, enorme, nós imaginamos que realmente ele era imenso, ele era enorme. E o que acontece? Tem uma característica aí, porque ele tinha, com certeza, pés enormes. E se eu pegar o pé do gigante, então imaginem aqui que a professora trouxe o pé do gigante, ele é enorme. O pé do camponês, ele deve ser mais ou menos parecido com o pé da professora, de um adulto, ele é um pouquinho menor. Então, se eu colocar o pé do gigante e o pé do camponês, eu vou ver que dá uma diferença. Quantas vezes será que esse pé do camponês cabe aqui no pé do gigante? Vamos ver? Então, eu tenho 1, 2 vezes o pé do camponês cabe no pé do gigante. Então, o pé do gigante ele é imenso mesmo. E aí, quando eu penso neste pé do camponês, perto do pé do filho do camponês, é uma criança. Pode ser o seu pé aí, né? Vamos pensar se aqui é o pé do gigante, aqui é o pé de um adulto, aqui é o pé de uma criança. Então, o pé do filho do camponês, ele é menor do que o camponês. Será quantas vezes cabe o pé do filho do camponês no pé do camponês? 2 vezes. Então, se eu colocar novamente lá no pé do gigante, eu vou perceber que no pé do gigante vão servir 4 pés do filho do camponês e 2 pés do camponês. Então, vejam que as medidas, eles vão tendo tamanhos diferentes e nós podemos comparar as medidas. Um pé de gigante cabe 2 vezes o pé de um adulto, do camponês, e cabem 4 vezes o pé do filho do camponês, da criança. Viram como nós trabalhamos aqui uma medida, um tamanho? Agora eu pergunto para vocês, e se fosse a mão do gigante, a mão do adulto, a mão do camponês, será que dá diferença na medida? O pé já deu. Vamos ver o que nós conseguimos acompanhar na medida que tem as mãos? Vamos ver? A medida, quando eu faço com a mão, ela chama palmo. Teria a mão aberta, a distância que vai daqui até este dedo aqui. Aí, a professora colocou num tamanho de papel a mão da professora, que seria parecida com a mão do camponês. Então, vamos ver lá. Neste tamanho de papel, quantas vezes coube a mão da professora? 1, 2, 3, 4 vezes. E se fosse a mão de um aluno, e você que está assistindo aí, ou do filho do camponês, neste mesmo tamanho de papel, vamos ver aqui, ó, na mesmo tamanho do papel, vamos ver lá quantas vezes ele vai servir. Se o tamanho do papel é igual, vamos ver lá, do mesmo tamanho, vejam quantas vezes cabe a mão, a sua mão, a mão de uma criança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, 7 vezes a mão de uma criança. E se fosse do gigante? Imenso, gigantesco, enorme. Quantas vezes caberiam a mão dele aqui? Vamos ver lá? Olha, 1 vez, 2 vezes. Então, se nós formos pensar agora no tamanho do palmo e das mãos do gigante, do adulto ou do camponês ou da professora, da criança ou a sua ou do filho do camponês, quantas vezes? Então, 2 mãos do gigante, 4 mãos do camponês e 7 mãos do filho do camponês. Então, aqui nós temos uma medida que foi usada para comparar esses tamanhos, a mão que é maior e as mãos que são menores no tamanho. Vejam como é bacana a gente ir comparando medidas, a gente vai descobrindo o tamanho das coisas. E para nos ajudar, aqui
nós vamos descobrir o tamanho de algumas coisas, né? Vejam lá, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, a professora vai colocar aqui no verde. Quando eu começo o ano, eu ganho uma caixa de lápis de cor. E essa caixa de lápis de cores, eu tenho os lápis todos do mesmo tamanho. Então, todos vêm com a mesma medida. Então, a professora aqui, ó, está começando agora o ano e está com todos os lápis do mesmo tamanho que veio na caixa. O que que acontece quando eu começo a apontar o meu lápis? Ele vai ficando, muitas vezes, com um tamanho menor. Quanto mais eu aponto o meu lápis, menor ele vai ficando. Então, vejam que se eu comparar com um lápis que não foi apontado, este já foi bem apontado. Então, ele já é um lápis de um tamanho menor. Muitas coisas eu posso ir comparando tamanhos e posso vendo a diferença do tamanho de cada coisa. Então, vamos para nos ajudar aqui, enquanto a gente está acompanhando, a professora vai trazer algumas coisinhas que vão nos ajudar, algumas palavrinhas. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui, ó, vou deixar aqui para vocês verem. Mais comprido e mais curto. Nós acabamos de ver aqui, ó, o lápis novinho, ele é mais comprido em relação ao que foi apontado, que ele é mais curto. E existem outras coisas que podem ter esta medida também, né? Eu posso pegar na minha casa, ó, este rolo aqui, ó, do papel toalha, ele é mais comprido em relação ao rolo do papel higiênico. Então, eu tenho o mais comprido e o mais curto. Tem outras coisas que eu posso estar pegando na minha casa e vou trabalhar. Até no gigante, se nós formos lembrar, o gigante ele é mais comprido, mais alto do que o camponês. Então, vejam lá. E se eu trouxesse uma outra medida? Vamos ver lá. Qual seria agora a comparação? Maior e menor. Então, aqui nós já tínhamos, ó, maior e menor. Além de ser mais comprido e mais curto, ele também tem essa característica. Eu posso usar também essa forma de denominar ele. Maior e menor. A mesma coisa poderia ter acontecido com o lápis. Maior e menor. Eu também posso pensar que um pai, ele é maior do que o filho. Então, uma outra medida. Eu posso também trabalhar com coisas que não sejam pessoas ou lápis. Eu posso pensar aqui, ó, este dado, este cubo, ele é maior do que este aqui. Então, o tamanho, ó, menor, maior. Coisas que eu posso comparar. Você pode ir na sua casa olhar coisas que você pode comparar em tamanho, maior ou menor. Vamos pensar aqui em outra característica. Mais grosso, mais fino. Lembram-se lá dos lápis de cor? Então, aqui a professora trouxe um lápis mais grosso e o lápis da nossa caixa de lápis normal de cor mais fino. Então, um lápis jumbo mais grosso, um lápis normal mais fino. Então, aqui tem uma característica do mais grosso e do mais fino. Eu posso também pensar, ó, a professora usa muitas vezes para fazer cartaz o pincel mais grosso, mais fino, a canetinha mais fina. Então, esse aqui também eu posso comparar no mais grosso e no mais fino. Eu posso também pensar, por isso que a professora disse que tem que ter muitas coisas aqui. Ó, a fita durex mais grossa, a fita durex mais fina. Então, tem o durex fino, o durex grosso. Eu posso pensar também em peças diferentes, ó. Esses blocos, né, que tem a face quadrada, né, quadrangular, em relação a este outro, que tem o mesmo tamanho, só que este aqui é mais grosso, né, a largura dele aqui mais grossa e aqui mais fino. Então, também temos aqui. Vamos ver, então, aqui, ó, mais estreito e mais largo. Lembram dos pés? Existem pés que são mais largos e existem pés que são mais estreitos. E isso também nós poderíamos pensar em outras coisas que sejam mais larga e mais estreita, como por exemplo um lápis. Esse aqui poderia ser mais largo, né? E aqui um pouco mais estreito. E outras coisas que nós vamos comparando com os tamanhos. Vamos pensar numa outra característica? Se pensarmos também no durex.
né? Ó, esse aqui é mais largo, esse aqui é mais estreito, tá? Então, outra característica. E vejam que tem coisas que vão em mais de uma característica. Mais leve e mais pesado. E agora, vamos pensar aqui. Uma coisa leve, algodão, em relação às bolinhas de gude, que são mais pesadas. Então, mais leve e mais pesado. Poderiam ter outras coisas aí que nós vamos pensar em mais leve e mais pesado. Por exemplo, se eu tiver um pote cheio, ele é mais pesado do que um pote que está vazio. Ele é mais leve, certo? Vamos ver uma outra característica. Olha lá, cabe mais e cabe menos. Então, vamos ver aqui. Se eu tiver 2 copos em tamanhos diferentes, estão vendo lá? Ó, neste aqui cabe menos e nesse aqui cabe mais. E se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um pote maior e um pote menor. Este aqui está cheio, né? E este aqui está vazio. Qual que cabe mais? O maior. Então, se eu despesar aqui, eu vou perceber, ó, que ele cabe mais coisa. E esse aqui cabe menos, porque ele já estava cheio com essa quantidade de peças. Então, vejam que são características que nós vamos observando e percebendo nas coisas que nós temos próximos da gente. E veja aqui uma expressão que nós já falamos aqui, quando nós estávamos olhando esses objetos, vazio e cheio. Nós tínhamos acabado de pegar aqui, ó, o pote que está cheio. E se eu pegar um outro do mesmo tamanho dele, só que sem nenhuma peça, ele está vazio. Então, o cheio e o vazio. Então, percebam que existem diferenças entre as palavras, entre os objetos que eu estou comparando. Mais baixo e mais alto. Tem alguma coisa que nós já pegamos aqui que é mais alto e mais baixo? Tem, porque quando nós pegamos o pai e o filho, nós temos o mais alto e o mais baixo. E se nós formos lembrar lá do gigante e também do camponês, nós vamos perceber que o gigante ele é mais alto e o camponês ele é mais baixo. E se eu pegar o camponês como mais alto, eu vou ver que o filho dele ele é mais baixo. E se colocar, claro, o filho com o gigante, também. O gigante mais alto, o filho do camponês mais baixo. Eu poderia também comparar esse mais alto e mais baixo com 2 caixas, vejam lá. Ó, esta caixa, se eu colocar em pé, ela é mais alta em relação a esta outra caixa. Então, vocês vejam que com diversas coisas diferentes, nós fomos comparando nomes diferentes, né? Expressões que trabalham com essa questão de medida, de comparação. Então, vamos ver lá, o lápis mais alto é o que foi menos apontado e o lápis mais baixo é o que foi mais apontado. Vejam quantas coisas diferentes nós fomos observando e comparando com as nossas medidas. Mas será que nós comparamos só os objetos ou nós podemos comparar outras coisas também? Podemos, e podemos comparar com medidas. Lembrem-se lá, quando nós estávamos ouvindo a história do gigante, depois nós comparamos o tamanho do pé do gigante e o tamanho do palmo do gigante. E nós percebemos que o palmo do gigante era bem grande, o palmo do adulto era menor e o palmo da criança ou do filho do camponês menor ainda. E isso nos mostra uma outra forma de comparar. Então, nós vamos acompanhar lá na tela uma outra forma de medir com os palmos também. Veja lá, acompanhe junto com a professora. Vamos comparar medidas utilizando o palmo com mãos de tamanhos, né? Os palmos a mão é um tamanho diferente. Então, nós usamos um palmo ali e fomos comparando a medida das crianças. Então, vejam lá, nós temos 3 crianças, o Bento, a Emanuele e a Isis. Cada um tem uma altura. E aí, nós vamos ver lá. Ó, tem 1 palmo, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 palmos. É a nossa medida. Todos eles estão dentro desses palmos. E aí, nós temos algumas perguntas para responder. Você me ajuda aí, vamos ver? O Bento mede, daí nós temos que descobrir quantos palmos de altura. Você pode colocar até seu dedinho lá no número que está, ou só falar o número que está indicando quantos palmos de altura tem o Bento. Já descobriu lá? Vamos ver? O Bento tem 7 palmos de altura, porque nós estamos fazendo a medida das crianças em palmos. E agora, vamos ver lá. A Emanuele mede quantos palmos de altura? Você já descobriu lá? Colocou seu dedinho ou falou o número em voz alta? Qual é a medida da Emanuele? 6. 6 palmos de altura. Muito bem. Ainda tem uma criança que nós não verificamos lá? Vamos ver se tem essa pergunta? Tem. A Isis mede quantos palmos de altura? Vamos ver lá? Você já descobriu? Como você é esperto e rápido? Então, a Isis tem 5 palmos de altura. Agora vamos ver juntos uma outra forma, aí na tela mesmo, de medir. Só que agora não é a medida em palmos. O que será que está dizendo lá para nós? Está indicando que Gustavo quer pegar sua bola e guardá-la na caixa. Então, nós temos o Gustavo e a caixa. Ele precisa dar 5 passos para frente para chegar até a bola. Então, cada um daqueles traçados ali indicam um passo do Gustavo. E quantos ele vai chegar na bola? Mas e aonde está essa bola? Então, veja lá, você vai desenhe onde está a bola. Para você descobrir onde está a bola, a professora vai te ajudar aqui. Vamos ver lá. 1, ele disse 5 passos. 2, 3, 4, 5. Então, a bola tem que estar neste lugar. Olha lá, a bola realmente está a 5 passos do Gustavo. E aí, Gustavo chegou até a bola. 5 passos. E agora, quantos passos faltam para ele chegar até a caixa e guardar a bola? Porque essa é a proposta da atividade. Vamos ver lá? 1, 2, 3, 4 passos. Com 4 passos, o Gustavo chega até a caixa. Vejam só como é bem bacana a gente prestar atenção nas medidas. E aí, conseguimos comparar mais uma medida? E vamos tentar aqui, junto com a professora, na bancada, a descobrir mais uma medida com uma, não é palmo, não é passo, não é pé. E aí, vamos descobrir o que será que nós vamos medir agora e qual será a nossa medida para o que nós vamos estar comparando aqui. A professora vai usar de medida agora o clips. Vejam lá, aqui, junto com a professora, na bancada, a nossa medida agora é o clips. Quantos clips eu preciso para descobrir o comprimento aqui da caixa? Vamos ver lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ainda tem mais um aqui, 6. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 clips, eu descobri o comprimento da caixa em clips, minha unidade. E se eu tivesse que medir com o clips o apontador? Com a caixinha, a lixeirinha dele junto, ó. Ele tem 1, 2 clips. É a medida do apontador, 2 clips. Então, se eu for pensar aqui que 2 clips medem o apontador e 6 a caixinha, vamos colocar aqui o apontador perto da caixinha. Quantos apontador será de medida da caixinha? Vamos ver lá, ó. 1, 2, 3. Então, 3 apontador são a medida da caixinha e 6 clips é a medida da caixinha e 2 é a medida do apontador. Vejam que nós comparamos medida de coisas diferentes e a nossa unidade de medida aqui foi o clips. Então, a nossa unidade de medida, clips. Então, nós padronizamos aqui a nossa medida para esse momento, certo? Vamos fazer junto com a professora, você recebeu na escola
uma atividade. Veja na tela se você consegue localizar essa atividade que a professora está mostrando para você. Vamos ver lá. Para medir o comprimento, usamos o metro. Então, agora já existe uma unidade padrão oficial para medidas. Isso nós vamos ver em algumas aulas depois, em outros dias. E aqui nós usamos medidas alternativas, clipe, espaço, né, ao palmo. Mas aqui nós estamos vendo que nós temos uma medida. E aí nós temos algumas coisas que nós compramos por medida de metro. Então a nossa atividade é para nós pintarmos as figuras que indicam o que compramos por metro. Vá pensando, se você tiver certeza já vá pintando, quem não tem certeza vai aguardando a professora para nós fazermos juntos a atividade. Localiza lá, eu sei que muitos já estão conseguindo localizar sozinhos a atividade, isso é muito bom, e tem alguns que ainda precisam da ajuda de alguém para localizar a sua atividade, mas não tem problema. A gente vai aprendendo e aqui a nossa ideia é essa mesmo, sempre aprender e ensinar alguma coisa. Pegou a sua atividade? Vamos fazer juntos? Escolha os lápis de cor, veja o que você vai utilizar para pintar e aí nós vamos cumprir essa nossa atividade encontrando coisas que nós podemos comprar usando essa medida do metro, que é uma medida oficial. Lá na nossa atividade, vamos ver juntos. A professora deixou ela um pouquinho maior para que a gente possa acompanhar aqui junto. Então, coisas que nós compramos sempre usando a medida do comprimento, a medida do metro. E aqui tem vários itens. Vamos ver aqui, ó. Quando eu compro uma fita, uma renda, alguma coisa, armarinhos para fazer uma decoração em alguma peça da gente, esta fita nós compramos por metros, né? Com esta unidade de medida. Então, esta fita, essa faixa, nós vamos pintar. Escolha aí a cor que você quer e vai pintando. Lembrando sempre que a pintura é de um lado só, para que não fique rabisco, e ela não deve sair fora do limite do nosso desenho. Então, capricha aí na sua pintura, pinta com bastante cuidado, bastante capricho, deixa ela bem bonita, que nem você, né? Somos bonitos, então precisamos ter sempre coisas bem feitas e bonitas. Capricha aí na sua pintura e não deixe de fazer. Coloca num cantinho da folha, pede ajuda para alguém se você não conseguir colocar sozinho. Coloca a data de hoje, que é a data que você está realizando esta atividade. Descobrimos uma coisa que nós compramos pela medida do metro. Tomate. Será que nós compramos metros de tomate? Tomate é outro tipo de medida, então o tomate nós não vamos pintar. E os ovos? Por metro? Também não. Então, os ovos nós não vamos pintar, né? Nós compramos ovos por dúzia, então não, é outro tipo de medida. Com o tempo nós vamos aprendendo isso. Aqui nós temos um pedaço de tecido, tecidos que fazem roupas, algumas coisas aí que a gente utiliza aí, né? Então, vejam bem, pode ser toalhas, alguma coisa. Esse tecido, quando nós vamos comprar numa loja, ou que a mãe da gente vai, ou que uma pessoa vai comprar para confeccionar uma roupa, é por metro. Então, o tecido nós pintamos também. Escolha a tua cor, pinta com bastante capricho, evita sair para fora do seu desenho, tá? Pinta lá dentro do limite, sempre usando um lado só do lápis para você pintar. Capricha aí na sua pintura. Deixa ele bem bonito. E aí? Depois a professora termina e capricha. Você também termina depois e capricha. O pão, nós compramos por metro? Não, nós compramos lá, nós pedimos quantos pães a gente quer. Apesar de ser pesado, né, a gente pede a quantidade de pães que a gente precisa. Fitas, por metro. Então, pinta a sua fita lá bem bonita. A professora vai começar a pintar dela aqui, você começa a pintar a sua aí. Se não der tempo da gente pintar até o final da aula, não tem problema. Depois você capricha aí na sua atividade para entregar para a sua professora. E eu também vou caprichar na minha aqui. Cordas, compramos por metro também, né? A corda aí para amarrar as coisas, fazer varal ou para pular a corda também por metro. Pinta com bastante capricho, não risca para fora do desenho e deixa seu desenho aí bem caprichado, combinado? E aí nós realizamos mais uma atividade. E será? Será que nós conseguimos aprender aí nas nossas aulas de hoje? Vamos ver lá. Acompanhe na tela com a professora o que nós aprendemos hoje. Que medir é comparar grandezas. Então, diversas formas. Está lá os nossos desenhos, né?
Mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais estreito, mais pesado, mais leve, cabe mais e cabe menos. Foram expressões de comparação que nós usamos aqui durante a aula. Será que com tudo isso nós conseguimos chegar no nosso objetivo da aula de hoje? Que era perceber que medidas é comparar duas grandezas do mesmo tipo. Medir e comparar comprimentos usando unidades de medida não padronizada, expressando o resultado da medição. Então, nós conseguimos cumprir este nosso objetivo na aula de hoje. E com certeza utilizamos muitas coisas para comparar medidas, né? Conto com você na nossa próxima aula de matemática. E quanta coisa a gente está aprendendo juntos, né? Até a próxima! Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A aula hoje está pra lá de animada. Espero que vocês acompanhem essa animação também. E vocês lembram o que nós estudamos na aula anterior? Foi sobre o Carnaval, como ele acontece em diversas regiões. Olha que legal, sobre os festejos populares. E hoje nós vamos dar a continuidade, estudando sobre, vamos ver lá na tela, sobre os festejos populares do Brasil. E o nosso objetivo, qual será que é? Vamos ver? Conhecer festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes. Vejam que legal! E para começar essa aula, quer dizer, começar não, né? Continuar, nós vamos conhecer um pouco mais sobre outro festejo muito importante aqui no Brasil, que são qual que é? Até estou caracterizada aqui, a festa junina. E agora eu vou colocar um vídeo onde mostra a origem da festa junina, o que tem em todas as festas juninas, ok? Prestem bem atenção. Festa junina. Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Vamos aprender um pouco mais sobre essa festa para lá de especial para a nossa cultura brasileira? Mas será que elas surgiram aqui no nosso país? Vamos descobrir a origem da festa junina? A tradição de realizar festas durante o mês de junho é muito antiga. Surgiu na Europa há centenas de anos, onde era comemorado o dia mais longo do ano, o chamado solstício de verão, para marcar o início da colheita. Por isso que nessas festas tem tanta comida e bebida. No início, as festas eram chamadas junônias, porque uma das deusas homenageadas era Juno, esposa de Júpiter. Diferente, não? A fé católica logo passou a ganhar cada vez mais fiéis, e a data em que se comemoravam as festas coincidia com o nascimento de João Batista. A Igreja Católica passou a cristianizar a data, ou seja, torná-la uma festa religiosa, onde se prestavam homenagens aos 3 santos do mês. As comemorações passaram a se chamar de joaninas, por causa de João. Não se sabe com certeza se o nome junina passou a ser utilizado porque a festa é comemorada no mês de junho. A festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses, que trouxeram suas tradições. E a festividade acabou se misturando com os costumes de povos indígenas que já habitavam o território brasileiro e realizavam importantes rituais no mês de junho. Os indígenas daquela época já faziam várias celebrações ligadas ao plantio e à colheita, com canto, dança e muita comida. Outros ritmos musicais, danças e costumes que são praticados nos festejos juninos também tiveram influência afro-brasileira, uma vez que muitos africanos foram trazidos para nosso país.
Mas uma característica muito marcante das festas juninas é a valorização da vida caipira. Quer saber o motivo? Até pouco tempo atrás, grande parte da população brasileira vivia no campo. Por isso que a festa junina passou a ser relacionada com a cultura caipira. Dessa forma, as festas juninas foram perdendo seu sentido religioso e místico, assumindo um caráter folclórico e cultural. Mas não vá pensando que a festa junina é igual em toda parte, não. Já descobrimos que ela teve influência de muitas culturas ao redor do mundo. Cada região do Brasil acabou modificando o festejo de acordo com sua realidade, costume e cultura. Por isso, essas comemorações são tão diversas. Mas existem coisas em comum, sim. Vamos descobrir algumas tradições dos festejos juninos? Quadrilha. A quadrilha é uma tradição que costuma não faltar em uma festa junina e teve influência de uma dança de salão francesa. E com a vinda para o Brasil, a quadrilha se popularizou e se misturou com outras danças brasileiras que já existiam por aqui, dando origem ao que conhecemos hoje. E esse tipo de dança ganha nomes diferentes dependendo da região do nosso país. Fogueira. Assim como a maioria dos elementos de uma festa junina, existem 2 significados para a famosa fogueira. Para algumas culturas, acreditava-se que elas eram feitas para espantar os maus espíritos. Já na tradição cristã, ela tem outra explicação. Isabel teria dito a Maria que acenderia uma fogueira para avisá-la do nascimento de seu filho João. Maria viu as chamas de longe e foi visitar a criança que tinha acabado de nascer. Hoje, por questões de segurança, elas só podem ser feitas de maneira segura, evitando assim incêndios e acidentes que podem ser causados pelas chamas. O balão. A tradição de soltar balões tem 2 significados possíveis. Uns dizem que essa prática era usada para avisar que a festa iria começar. Os mais supersticiosos acreditam que os balões levavam os pedidos para os santos até o céu. Porém, hoje em dia, soltar balões é proibido, porque pode causar incêndios e mortes. Comida. Você já reparou que muitas comidas dos festejos juninos são derivadas do milho verde? Isso se deve ao fato de que junho é a época propícia para a colheita do milho, e essa tradição está presente nas festas juninas desde que ela chegou ao Brasil. Amendoim, pipoca, bolo de fubá ou de milho, maçã do amor, pé de moleque, quentão, arroz doce, canjica e muitas outras delícias fazem parte dessa festa. Bandeirinhas. As bandeirinhas começaram a ser usadas como forma de homenagear os santos e hoje são utilizadas para alegrar o ambiente da festa. Brincadeiras juninas. As brincadeiras são elementos essenciais de uma boa festança, presentes em todas as festas juninas. Elas podem variar de região para região, embora existam as mais tradicionais como a pescaria, boca do palhaço, jogo das argolas, correio elegante, dentre outras. Conhecer para valorizar a cultura, pois a cultura é o maior patrimônio da sociedade. Muito bom, não é mesmo? Olha quantos festejos que tem e olha quanta coisa que tem na festa junina. Vejam bem, e ali nesse vídeo falava que nas diversas regiões acontecem as festas de uma forma especial, cada um colocando um pouquinho da sua característica. Vamos dar uma olhadinha agora nessas características das regiões aqui do Brasil? Vamos lá? Olha só ali eles dançandinho, né? Vamos ver então um pouquinho sobre cada região. Olha lá o nosso Brasil com as suas 5 regiões. A primeira região que nós vamos
conversar e observar é a região norte. Vamos ver como é que tem um pouquinho lá na região norte? Ah, tem o Festival Folclórico de Parintins, com a história dos bois e a dança do carimbó. Olha que joia como o povo de lá é animado nas suas festanças. E a próxima região que nós vamos ver será a região Nordeste. Onde será que é a região Nordeste? Vamos ver lá no mapa? Olha a região Nordeste muito animada lá, dançando. E na região Nordeste que acontecem as maiores festas juninas, que tem assim mais animadas, as maiores, que é em Caruaru, olha que lindo, olha o colorido, e Campina Grande. Não são as únicas, certo? Eu coloquei algumas aqui para vocês verem. Olha só que colorido, bonito, as danças, as quadrilhas, muito animado esse pessoal do Nordeste. E a próxima região está pertinho do Nordeste, é a região, vamos lá, opa, Centro-Oeste. O que será que acontece lá na região Centro-Oeste? Vamos ver? Olha só, acontece o Arraial do Banho de São João, com a lavagem dos santos. Olha que povo animado! E também tem uma dança, cirandinha ou sarandi. Olha que bonita a roda que eles fazem ali. Olha que povo animado nessa festança! E ainda tem mais duas regiões. Qual será que é? A região Sudeste. Onde ela fica? Será que ela é o pessoal animado? Vamos ver se é animado? Eu acho que é. Olha só, lá acontece o Arraial do Belo Horizonte, de Belo Horizonte, BH, né? E já apareceu ali as quermesses, muitas barraquinhas, para o pessoal se divertir, comer, conversar. E olha que lindos arcos ali de BH, que bonito que é lá, como é colorido e animado também. E agora está faltando uma região só. Qual será que é? É a nossa região, a nossa terrinha, a região Sul. E ela é animada também? Claro que é animada! Tem quadrilha, sim senhor! E tem também uma dança muito característica, dança das fitas. E aqui tem muita questão das danças gaúchas, quentão, pinhão. Olha que legal que é aqui no Sul. Viram que legal? E opa, pulei a tela já. Eita, tô tão animada que já tô pulando a tela. Vejam bem. Olha que legal. Viram que como cada região tem as suas características, mesmo que vocês viram lá no vídeo, né? Que todas têm quadrilha, tem comida, mas cada um vai colocando o seu jeitinho e essa festa vai ficando muito animada, certo? Oi, pessoal! Estão animados aí, conhecendo cada região e como eles comemoram, né, a festa junina em cada região. E agora nós vamos ver bem específico o que tanto nós temos de manifestações artísticas nas festas juninas. Porque essas festas, elas são cheias de arte. E lembram lá nas primeiras aulas que nós aprendemos que a arte possui 4 linguagens, não é mesmo? A arte visual, teatro, música e dança. Será que nas festas juninas existem essas 4 linguagens da arte presente? Existe sim. Vamos olhar ali, ó. Na arte visual, tudo o que eles fazem como enfeite, que as pessoas enfeitam, colocam o colorido, colocam a expressão artística para deixar essa festa bem colorida, bem animada. Então, faz parte da arte visual, como vocês estão vendo ali nessa imagem, né? E aqui, será que tem teatro na festa junina? Tem também. Nas quadrilhas, principalmente, é feita a encenação de um casamento caipira.
Então as pessoas que fazem essa encenação, elas se vestem de noivo, de noiva, e ali elas estão o quê? Estão assumindo um personagem, né? Representando um personagem e fazendo teatro ao mesmo tempo, junto ali na dança, né? E com todo o colorido, com todo o figurino também, representando aí essa encenação. Vamos ver ali, ó. Será que na festa junina tem música? Tem também, tem, né, as bandas ali que compõem, que tocam as músicas bem características dessa festa, né? Principalmente ali os instrumentos que são usados, né? A sanfona, o tambor, o triângulo, que são instrumentos que caracterizam bem o estilo de música que é utilizado na festa junina. E tem dança? Tem, né? Essa festa é cheia de dança, ela não aconteceria se não tivesse música e dança, né? Então ela é cheia de dança, dança da quadrilha, dança do carimbó, muitos tipos de dança que nós vimos ali, que a professora Kelly já comentou, que vocês viram no vídeo e que vocês podem também pesquisar muito mais aí na casa de vocês, certo? E agora nós vamos para mão na massa, tá preparado? Vamos então praticar tudo isso que a gente aprendeu? Vamos juntos então! Então, para nossa mão na massa, né, para as nossas atividades, nós vamos precisar da nossa folha lá de atividades que a escola entregou e nós pedimos também para a escola entregar para vocês uma folha em branco, assim. Então, vocês vão receber a folha da atividade e uma folha em branco para fazer a nossa atividade junto, certo? De lápis, borracha, cola, tesoura, lápis de cor, papéis coloridos, os papéis que vocês tiverem aí em casa, pode ser até papel de bala, papel de bombom, papel reciclado, tá? E se você precisar também da ajuda de um adulto, certo? Porque às vezes para recortar alguma coisa precisa de ajuda. Então, vamos aqui para a nossa atividade número 1. E antes de nós fazermos essa atividade número 1, eu quero contar uma coisa para vocês sobre a dança do carimbó. A dança do carimbó é uma dança típica do Pará, na região norte do Brasil. Os movimentos giratórios do carimbó surgiram do hábito de pescadores e agricultores que sempre ao final do dia costumavam se reunir para dançar ao som dos tambores. Então, lá na região norte do Brasil, essa dança é muito típica nessa época do ano da festa junina. Então, em vez deles dançarem só a quadrilha, eles também dançam a dança do carimbó. E nós vamos aqui também, como vocês já sabem, a gente não fica parado na aula de arte, nós sempre vamos estar praticando alguma coisa também, e não tem como a gente falar da dança sem dançar, né? Então, nós vamos fazer agora essa dança do carimbó. Para isso, eu quero chamar a professora Kelly. E quero também que você aí de casa levante do teu lugar e dance com a gente, certo? Essa dança nós vamos fazer, fala assim, ó, a professora vai explicar a primeira parte dela ali, ó, é a dança do carimbó. A primeira parte canta assim, ó, Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Aí troca o pezinho. Dona Maria, que dança é essa? Daí quando fala é carimbó, vai rodar. Pegaram aí? Vamos junto então? Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Outro pé. Dona Maria, que dança é essa? É carimbó. A gente vai fazer o que a música pede, ó. Braço pra cima, braço pra baixo. Agora olha lá. Agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Então são duas batidas, ó. Só falta bater a mão, batendo também o pé. E daí vai e vai dançandinho assim, tá? Vamos juntos? Aprenderam aí bem fácil, né? Só pra gente poder praticar um pouco da dança também, né, professora Kelly? Sim, vamos lá. Vamos lá. Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Dona Maria, que dança é essa? É carimbó. Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Dona Maria, que dança é essa? É carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo. Agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé.
Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Dona Maria, que dança é essa? É carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Dona Maria, que dança é essa? É carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Vai dançando, quero ver todo mundo animado. Tá bonito aí, eu tô vendo. Sim, já tem mais saudades, né, prof? É. Isso, dançou aí? Parabéns! Muito bem! Parabéns para quem está se animando aí mesmo em casa, né? Mas a gente precisa ficar animado, mesmo que não tenha festa junina, mas a gente faz a nossa festa junina em casa, certo? Vamos então para a nossa atividade número 2. Então, agora para a nossa atividade número 2, nós vamos conhecer também, que já foi comentado, né, no início, vocês já viram algumas imagens lá no vídeo, sobre a festa do Boi Bumbá, que também acontece nessa época do ano, junto com as festas juninas. E essa é uma festa lá da região norte também. Une dança, música e teatro para contar a história da lenda de um boi. Então essa lenda conta, né, que aconteceu de um boi precisar ser morto, mas depois ele voltou a viver. E foi construída toda uma festa em volta dessa história, dessa lenda, que vocês já devem ter estudado com alguns outros professores, né? Que as lendas são histórias que ninguém sabe direito se aconteceu de verdade ou se não aconteceu, mas que fazem parte da cultura, né, dos povos. E essa é uma história que conta a lenda, né, desse boi. Então, nessa festa, uma pessoa, né, fica ali embaixo de toda essa fantasia ali que vocês estão vendo, e eles fazem dança, fazem música em volta desse boi, que se chama Boi Bumbá. Então, agora nós vamos fazer aqui na nossa atividade, antes da nossa atividade, um pouquinho dessa festa que foi feita em uma das nossas escolas. Então, vocês vão ver ali, o menininho ali no meio está vestido com a fantasia do boi e ele está ali representando o boi. Tem também ali o casal de escravos que conta na história e o casal de senhores também que conta na história da lenda do Boi Bumbá. Então, vamos assistir um pouquinho. Viram só? Então essa é um pouquinho, né, da festa do Boi Bumbá, feita em uma de nossas escolas aqui da rede municipal, representando, né, toda essa cultura. Vocês viram ali a manifestação artística, tem ali as crianças que estão vestidas com o boi, então estão representando o teatro, tem as fantasias, tem todo o figurino, toda a arte sendo manifestada ali nesse tipo de festa. Certo? Então agora sim nós vamos para a nossa atividade. Olha lá, ó. Aprendemos também que na região norte é muito famosa a festa do Boi Bumbá. Nessa época do ano, né? Vamos construir nosso fantoche do Boi Bumbá? Para isso, siga os seguintes passos. Então,
Nós vamos agora aqui na mesa construir, então nós vamos fazer um fantoche do boi bumbá, que eu e a professora Kelly, ó, já vou mostrar para vocês como que ficou, a professora Kelly já vai segurar, olha só o nosso fantoche que nós vamos construir. Então eu coloco a mão assim, ó, dentro aqui e fica o boi, ó, para brincar, certo? Então, como que vocês vão fazer esse fantoche? A professora vai mostrar rapidinho aqui, vou dar para a professora Kelly segurar. Então, vocês receberam lá na escola de vocês, né, essa folha. E aqui está a cabeça, né, do boi. Vocês vão pintar ela, usar, né, os materiais que vocês tenham aí em casa. Quem tem lápis de cor, de repente até tinta, né, depende do material que você tem aí. Então, vai pintar, vai recortar a cabeça, assim como a professora Kelly fez ali. E a parte do corpo do boi, lembram que a professora falou que a escola vai mandar para vocês uma folha junto com essa atividade aqui? Então, vocês vão receber essa folha da atividade e uma folha em branco. Essa folha em branco, vocês vão dobrar no meio, aqui, e vai ser o corpo do boi. Então, aqui vocês vão enfeitar. Empresta aqui um pouquinho, professor. Ó. Aí vai da criatividade de vocês e o que vocês têm em casa. Reparem que esse boizinho aqui, nós aqui as professoras, nós fizemos com esse papel colorido, que é um papel de presente, ó. Que foi cortado, feito uma franjinha. Então, a gente colocou em cima desse papel aqui. Mas você pode também, professora, mas eu não tenho nenhum papel colorido. Você pode colar figurinhas, você pode recortar pedacinhos de papel colorido e enfeitar. O importante é que esse boi fique bem, que o corpinho dele fique bem enfeitado, certo? E olha aqui que legal, ó. Na cabecinha dá até para vocês colarem fitas. Se vocês não tiverem fitas, pode cortar tirinha de papel e cola aqui para enfeitar, para fazer assim, ó, a franjinha. Ó aqui o rabinho, ó, que legal. A gente fez com lã. Às vezes em casa, né, a mãe trabalha com lã ou com fio de crochê, então pode fazer o rabinho do boi, certo? Então, como que vai funcionar aqui esse papel aqui, ó? Vocês vão pegar a cola, né, depois de enfeitar de várias maneiras, aqui a professora vai enfeitar rapidinho aqui, ó. Vou fazer ondas coloridas, ó, para você ver como não é difícil. De várias cores, ó. Pegar o verde. Então, e vocês vão fazer isso dos dois lados, tá? A professora fez aqui rapidinho, pode pintar, bem bonito. Então, o que vocês vão fazer? Essa parte aqui que tá aberta, vocês vão passar um filetinho de cola. Então, aqui, ó. Bem aqui na pontinha, deixa a professora fazer a cola descer, ó. Vai fazer assim, ó, um risquinho de cola aqui, ó. A cola da professora tá teimosa. Aí, desceu. Ó, vai fazer um filetinho assim, ó, tá vendo? Só na pontinha. E daí vai colar, ó. Quando colar, vai ficar assim, ó, pra você poder colocar o braço. Então, ó, aqui vai colocar o braço e aqui na pontinha, depois que tiver recortado a cabeça, daí vocês vão colar a cabeça aqui na pontinha e vai ficar igual aqui a professora Kelly fez. Olha lá, que a professora Kelly tá segurando, certo? E daí nós podemos brincar com o nosso boi. Vocês lembram lá como que era a música que apareceu no vídeo? Nós vamos cantar aqui juntos, né, professora Kelly? Então segura lá o boi. Seguro. E vamos cantar juntos lá. Vamos ver se vocês conseguem pegar aí em casa. Já aprende para depois brincar, ó.
Levanta, boi, levanta pra dançar. Levanta, boi, levanta pra brincar. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. Muito bem, então faça aí tua atividade, depois leve, né, para a escola, para a professora ver e brinquem também lá na escola, né, cantem a música aí do boi bumbá, conhecendo, né, e valorizando toda essa cultura que nós temos, né, das festas juninas aqui no nosso país. Então vamos ali agora para o final da nossa aula ali na tela, vamos lá? Olá! Mas olha só que aula animada! Eu falei para vocês que essa aula ia ser muito animada! Ah, que legal! E nós vimos a festa junina em tantos lugares aqui do Brasil. E na nossa região, aqui em Ponta Grossa, como será que ela é? O que será que acontece? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aonde foi realizada uma festa e as crianças representavam danças de cada região que vocês assistiram, que vocês viram, desculpe, na aula de hoje. Vamos lá então ver um pouquinho dessa festa? Viram só que festança animada aqui em Ponta Grossa, em uma das nossas escolas? Tomara que logo, logo tudo passe, se cuidem, para que logo a gente possa festejar dessa maneira. Enquanto não dá, festejem aí na casa de vocês. Combinado? E será que depois de tudo isso, nós atingimos o nosso objetivo? Vamos ver? Conhecemos festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes? Mas é claro que sim, foi muito animada essa aula! E espero que vocês fiquem bem e apreciem toda essa cultura maravilhosa que é o nosso Brasil. E para terminar com a nossa frase, a arte é a mais bela expressão da humanidade. E por aqui terminamos. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Catarina e hoje nós vamos ouvir uma história.
E o nome dessa história é Sábado. Vamos aqui com a prof ver o livro? Então, vamos ver a capa do nosso livro. Temos o título aqui, como eu falei, Sábado. A autora e ilustradora do livro é Og Moura, editora VR. E a nossa autora, ela não é do Brasil, ela é dos Estados Unidos, então ela escreveu o livro em inglês primeiro. E esse livro tem uma tradutora também, que é Stephanie Borges. Agora, vamos olhar um pouquinho para o título do nosso livro? Sábado. Sábado é um dia da semana, não é? Vocês gostam desse dia? Ah, gostam! Sábado não tem aula. O que vocês fazem no sábado? Ah, dá para descansar, assistir TV, passar tempo com a família. Agora na pandemia não dá para passear, mas antes a gente podia passear no sábado. Será que as personagens gostam do dia do sábado? Eu acho que sim, mas vamos ver na história? Então vamos lá, a história já vai começar. Primeiro, essa parte aqui do livro, quando a gente abre a capa, se chama contracapa ou guarda. Nós temos aqui já na nossa guarda do livro uma lista, lista de desejos do sábado. Lista de coisas que querem fazer no sábado. Ó, já tem coisas marcadas: museu, festa, cinema. Aqui, ó, marionetes, está circulada a palavra marionetes, por que será? E aqui temos um calendário. Que dia será que eles estão do mês nesse calendário? Ah, isso, estão no dia 30, porque olha, todos os dias estão marcados, só o dia 30 que ainda não está marcado com um xizinho. Olha, todas as atividades que estavam ali na lista estão aqui no dia de sábado com uma estrelinha e marionete está aqui também, né? Então, vamos começar a ler a história e ver o que era esse calendário que eles estavam marcando. Hoje de manhã, a Ava e sua mãe eram só sorrisos. Era sábado. Porque a mãe de Ava trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado era o dia que elas aproveitavam juntas. Aos sábados, elas corriam para a biblioteca para ouvir histórias. Aos sábados, elas relaxavam no salão e seus cabelos ganhavam novos penteados. Aos sábados, elas faziam piquenique no parque e curtiam uma tarde tranquila. E neste sábado, elas também pegariam um ônibus e atravessariam a cidade para ver a única apresentação do espetáculo de marionetes. O dia seria especial, o dia seria esplêndido, o dia era sábado. Ava e sua mãe mal podiam esperar. Então, zum, lá foram elas. Mas quando chegaram na biblioteca, a contação tinha sido cancelada. Oh não, Ava choramingou. Foi cancelada, sua mãe reclamou. Elas pararam, fecharam os olhos e respiraram bem fundo. Não se preocupe, Ava, sua mãe consolou. Hoje vai ser especial, hoje vai ser esplêndido, hoje é sábado. Então, zum, lá foram elas. Olha, elas estavam aqui no salão, que bonito que ficou o cabelo delas, olha. Mas quando saíram do salão, olha o que aconteceu. Chua! Seus penteados foram arruinados. Oh não, Ava soluçou. Nossos cabelos, a mãe de Ava reclamou. Elas pararam, fecharam os olhos e respiraram bem fundo. Não se preocupe, Ava, sua mãe consolou. Hoje vai ser especial, hoje vai ser esplêndido, hoje é sábado. Então, zum, lá foram elas. Mas sua tarde tranquila no parque estava tumultuada. Olha como é que estava o parque, gente. Olha, cheio de gente, de barulho, aglomeração. Ai, meu Deus, olha quanta bagunça no parque. Oh, não, Ava resmungou. O que você disse? Está muito barulhento, a mãe dela gritou. Vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer depois? Eu também tô. Mas agora nós vamos fechar o livro
E só vamos terminar de ler na aula que vem. Vão ficar curiosos aí. Agora, venham aqui. Nós vamos fazer o quiz da nossa história. Vamos ver o quiz? Isso, vamos lá, para o quiz da nossa história. Quero ver quem prestou bem atenção que vai saber responder tudo. Vamos lá? O que a mãe de Ava iria fazer em cada dia da semana? Então, aqui nós temos a agenda da mãe de Ava. O que ela ia fazer em cada dia da semana? No domingo, o que ela ia fazer? Trabalhar, isso. Lembram que lá na história falava que ela trabalhava no domingo. Na segunda-feira, trabalhar também. Na terça-feira, também trabalhar. E na quarta? Também. Na quinta, será que ela também ia trabalhar? Também trabalhar. E sexta-feira? Também, ela trabalhou a semana inteira. E no sábado, o que ela ia fazer? Isso, no sábado ela ia aproveitar o dia com a Ava. Muito bem. Agora, como você acha que Ava e sua mãe se sentiam no sábado? Como será que elas se sentiam no sábado? Isso, felizes! Porque elas passavam juntas o dia do sábado. Então elas estavam felizes. Agora, coloque na ordem os lugares onde elas iriam passear naquele sábado. Lembra que elas fizeram uma programação do que elas iam fazer naquele dia. Tinha o parque, que elas iriam passear no parque, a biblioteca, que elas iriam na contação de história, o teatro de marionetes e o salão. O que elas iam fazer primeiro? A primeira coisa do dia que elas iam fazer? A biblioteca, muito bem. Iriam na biblioteca assistir a contação de história. E deu certo? Não tinha contação de história naquele dia. E depois, onde que elas iam? No salão arrumar o cabelo. E deu certo? Até deu, né? Mas depois veio um carro e molhou o cabelo delas, coitadas. Depois, iriam no parque. E também deu certo para ser no parque? Não deu muito certo, né? Porque estava muito barulhento o parque. E depois, onde que elas iam? No teatro de marionetes. Ali elas programaram, a gente não chegou nessa parte. Será que elas vão conseguir chegar lá? Será que vai dar certo? Isso a gente só vai saber na próxima aula. Então, crianças, essa foi a nossa contação de história de hoje. Um beijo para você. Um beijo. Espero que tenham gostado e até a próxima história. Até a próxima aula.